Olá, pessoal! A brincadeira para hoje é fazer a deconvolução de curvas TL. Mas o que é deconvolução? Deconvolução é um processamento matemático utilizado para separar os diferentes picos que estão misturados numa curva TL experimental, como podemos ver aqui. Ou também podemos dizer que a deconvolução permite identificar e quantificar os diferentes níveis de armadilhas presentes no material analisado. Para cada pico, encontraremos a temperatura do pico, a intensidade máxima, a energia, que está relacionada com a largura do pico, e a ordem de cinética, que me diz sobre o formato do pico. Bom, para isso, vamos no Google e digitamos aqui Fitlum Deconvolution. E aqui aparecem algumas opções. Essa opção aqui é o artigo que foi publicado. A segunda é o site oficial, onde estão as informações. E a terceira é o lugar onde está o arquivo, né? Onde vocês podem baixar o arquivo. O arquivo aqui, faz clique aqui. Temos esse botãozinho aqui para fazer download. Pronto, ele baixou. No meu caso, ele está baixando no desktop. Aqui está o arquivo. No seu caso, pode estar na pasta de download. Abrimos o arquivo. É um arquivo Excel. Ele dá um aviso aqui, modo de exibição protegido. Isso porque esse arquivo trabalha com macros. Então, devemos habilitar a edição. Ainda diz que tem um risco de segurança. Se você baixou o arquivo do site oficial, então não tem problema, ele é seguro. Aqui não vai funcionar. O que tem que fazer? Fecha arquivo. Como esse arquivo veio da internet, você tem que fazer clique direito nele, propriedades. Aqui embaixo aparece desbloquear. Então, temos que permitir que o arquivo utilize todas as funções que ele tem. Colocamos desbloquear, ok. Agora sim, abrimos novamente o arquivo. Isso só tem que ser feito uma vez. Habilitar conteúdo. Habilitamos, pronto. Agora já podemos utilizar o programa sem problemas. Aqui temos algumas informações que pertencem à amostra. O nome, o fundo, o BG, o background, a taxa de aquecimento da curva TL e a temperatura ambiente. Neste caso vai ser uma TL, que está em Kelvin. O número de dados é automático. A faixa da temperatura também é automático. E aqui podemos colocar algumas notas que podem, talvez, servem para esse arquivo. E aqui colocamos as temperaturas e as intensidades. É isso que importa aqui. Podemos pegar isso de algum, por exemplo, de um arquivo do leitor RISO. Aqui temos uma curva TL. Podemos pegar diretamente os dados daqui. Fazendo clique direito aqui, copiar data. Vem aqui, clique direito nessa célula aqui. E podemos copiar apenas os números. Já temos os dados. O nome. Vamos colocar um nome aqui, né? Amostra 1. Posso colocar texto, mas se eu quero trabalhar esses dados para depois fazer uma análise com várias doses, compensa aqui colocar números. Por exemplo, posso colocar aqui as doses que eu utilizei. 20 grays, só coloca 20. Ou 50 grays. Então, só colocar números. O tratamento térmico, então coloca aqui o tratamento térmico. Foi um tratamento para 200 graus. 300 e assim por diante. Se você sabe o background é um valor constante, pode colocar aqui. É próprio do equipamento. Ele sempre tem um background de 1000, 100, 10, não sei. Se você tem os dados, o background é uma curva, não é um valor constante, você coloca aqui data. Quando você coloca data aqui, ele vai pegar a informação que você colocar aqui. Então, se você tem a curva TL do background,
coloca os dados aqui, copia os dados aqui, que tem que ser, obviamente, a mesma quantidade de dados aqui. Mas vamos colocar 0, por enquanto. Aqui a taxa de aquecimento, você vê qual a taxa foi utilizada. E aqui a temperatura ambiente. Aqui está em Kelvin, mas esses dados estão em Celsius. Você pode mudar aqui, ou o programa vai reconhecer automaticamente. Vamos aqui, Fitting. Aqui o programa, aqui tem um pequeno manual que vocês podem dar uma olhada. Start. Aqui já reconheceu, está em Celsius. Sim. Aqui também está reconhecendo que tem dados negativos aqui. Então, ele está pedindo para você, se você quer converter isso em 0, vou colocar aqui sim. A temperatura é muito alta, vou utilizar 22, sim. Se a sua temperatura é diferente de 22, pode mudar esse valor aqui. Aqui ele oferece o reconhecimento automático dos picos, mas só muda dependendo da qualidade da sua curva, se tem muito ruído ou não. Então, se você não quer utilizar isso aqui automático, pode colocar não, e você começa a preencher seus dados. Parece que tem duas curvas, né? Mas isso aqui é sua curva experimental. Essa linha laranja que está vendo aqui, ela é uma linha de referência para o resíduo. Essa curva que está vendo aqui é o resíduo, é a diferença entre a curva experimental e a curva teórica. Neste caso, a curva teórica está em 0, porque não temos colocado nenhuma informação aqui. Então, a diferença entre isso aqui é a curva mesmo. Sei que esse pico tem 150 graus, tem outro pico em 210. Eu posso ir mudando também aqui as energias, mas vou aplicar esse botão para vocês verem aqui. O FUM, ele foi calculado, tá vendo aqui, vai ajustar aos poucos. E assim posso ir preenchendo vários picos. Agora, outra forma de pegar os dados também. Estou fechando aqui, está pedindo se eu quero descartar os dados, sim. Quando eu quero iniciar outra nova análise, clear data, sim. E ele limpa tudo, né? E volta ao original. Outra forma é, por exemplo, pegar os dados de um arquivo Excel ou de um bloco de texto. O que importa é que temos que ter as temperaturas e as intensidades. Copiamos aqui como valores. Neste caso já está em Kelvin, tudo bem. Eu vou chamar a amostra, essa é a amostra 5. Eu sei que a taxa foi feita isso aqui em 6 graus por segundo. Tudo bem. Ajustamos. Neste caso, o BG é 0. Mas diz que o menor valor dessa curva é 1. Então, vou aceitar isso aqui como 1. Agora, vamos utilizar o reconhecimento automático de picos. Sim. Neste caso, ele achou 9 picos. Isso depende da qualidade da curva. Se elas têm muito ruído, pode acontecer isso. Eu posso mudar isso aqui. Mudando aqui esse valor para 2. E ele agora só encontrou 7 picos. Bom, vamos ver o que deu. Posso vir aqui em Fit. E vemos que 334 não tem nenhum pico, então deve ser ruído talvez. E a intensidade também é muito baixa. Então selecionamos a temperatura, deletamos. Ele pergunta se você quer eliminar o pico ou apenas mudar o valor. Se eu quero eliminar o pico, sim. Pronto. 367, acho que ele tem um pico aqui, sim. Esse último aqui, olha, a intensidade é muito baixa, 548. 550, aqui não tem pico, né? Então, vou deletar isso aqui também, sim.
Pronto. Eu posso fixar aqui, por exemplo, as temperaturas, intensidades, energias ou a ordem de cinética. Neste caso, eu sei que todos são de primeira ordem, então vou colocar aqui, vou fixar isso aqui. Aqui posso fazer um ajuste por intensidades. O fogo está em 22, um valor muito alto. Vou trazer aqui. Se eu coloco aqui, eles estão alinhados com a temperatura e a cor. Eu quero fazer um zoom na parte de baixo. Posso vir aqui em gráfico, autoescala. E aqui posso fazer um zoom. Eu quero ver de 0 a 70, a parte baixa. Ok. Olhem aqui. O pico é 367. Não tem 367, está mais ou menos em 350. Então, posso colocar ele aqui. 350. Botão de intensidade. E já ajusta um pouquinho, né? Está perto, tudo bem, não faz mal. Agora eu vou na autoescala para ver tudo de novo. Bom, com esses valores, eu vou pedir para o programa ajustar, pressionando no botão Fit. Olha, ele já obteve um fundo de 1. Estava mais de 20, agora foi para 1. E olhem aqui. O resíduo ficou bem baixinho. Podemos ver isso aqui em gráfico. O resíduo, posso fazer um zoom aumentando as vezes do resíduo. Por exemplo, aqui 10 vezes. O resíduo está bem baixinho. E está em torno da linha referencial. Eu posso mudar a altura do resíduo se eu quiser, mas normalmente coloco por padrão, está 10% acima do máximo. Posso também ver a escala logarítmica, se precisar, né? Ou linear. Posso mudar aqui a distância entre essas linhas que aparecem aqui. Por exemplo, aqui a cada 20, aparecem mais linhas aqui, 150 mesmo. Os labels. Posso mudar a quantidade de iterações que ele faz. O beta, posso mudar se eu quiser. A temperatura ambiente, se for outra, posso mudar aqui também. Outras configurações, né? Olhem aqui. O programa, por padrão, ele aumenta a energia quando a temperatura aumenta. Para esvaziar esse pico, precisamos de uma temperatura tal. Esse aqui está mais fundo, então a energia deve ser maior. Então, maior temperatura, maior energia. O programa controla isso. Mas se tirarmos isso aqui, a energia já não vai seguir essa relação. Picos de maior temperatura podem ter energia menor e ele vai permitir isso. Mas cuidado com isso. Vou deixar marcado. Isso aqui é quando vocês querem mostrar como que vai progredindo isso aqui. Então aí vai fazer passo a passo. Às vezes pode demorar muito. O canal. Aqui são as notas que vocês colocaram. Podem digitar aqui, né, as notas. Algum texto. Não faz mal. Podem importar dados de outra planilha desse tipo aqui. Porque às vezes vocês têm dados em outra planilha que fizeram antes. Podem importar os dados aqui. Depois que temos feito toda a análise, podemos exportar todas as curvas, algum pico, pico 1, pico 2, com cabeçalho, sem cabeçalho. Aqui eu posso escolher dados de qual pico eu quero exportar, do quarto pico, ou quero exportar uma região de pico 1 até pico 2, pico 1 até pico 5, quais picos que eu quero exportar. Aqui, quero exportar tudo. Aqui só essa parte aqui, e assim vai escolhendo, né? O resíduo, neste caso, ele está avisando que o resíduo está multiplicado por 10 vezes. Eu coloquei aqui, né? Vou colocar um assim, pronto, o resíduo vai ficar assim, para não confundir. Depois que eu fiz o ajuste, posso exportar os parâmetros também, com seus erros, e posso exportar a imagem também. Vamos lá. Já tem um bom ajuste aqui,
posso ainda melhorar isso aqui com Fine. Isso aqui pode demorar mais um pouquinho, porque é um refinamento melhor, né? Para tentar diminuir o fone. Diminuiu bastante, ótimo, ok. Aí vocês olham os parâmetros, está certo? Não. Temperatura, está de acordo. Pronto. Agora que temos encontrado os parâmetros, pressionamos nesse botão OK. E ele vai passar esses parâmetros para aqui. Pronto, já temos toda essa informação aqui. Olhem aqui, não tem nada aqui embaixo. Porque eu não armazenei ainda isso aqui. Apenas peguei os dados e passei para aqui. Mas esse programa permite armazenar esses dados na memória interna. Então, nesse botão, armazenou. Olhem aqui, já está salvo internamente. Por quê? Para essa mesma gráfica, eu posso querer fazer outra análise um pouco diferente. Por exemplo, aumentar um pico, diminuir um pico. Então, eu coloco outro número. Ele está perguntando se eu quero salvar outro nome ou salvar no anterior, que era o 5. Eu quero outro nome, então eu dou aqui OK. E posso armazenar também. Então já tenho os dois. Então se eu mexo aqui, posso mudar os parâmetros, posso diminuir um pico, aumentar um pico, mudar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor, eu quero tirar essa temperatura aqui. Sim. Fiz um ajuste, vamos supor que deu certo por algum motivo, OK. Armazenar. Olha, aqui tem os dois. Se eu seleciono esse aqui, ele me mostra o anterior. Aqui, o modificado. Isso aqui é útil quando você quer avaliar, por exemplo, para várias doses, ou vários tratamentos térmicos, algum parâmetro que foi mudado entre curvas. Aqui, você consegue puxar informação. Por exemplo, estou mexendo isso aqui, mas eu quero ver o do 5, como que estava antes. Olha aqui, o 5, ele tinha esses parâmetros. Estão parecidos com esse aqui. Posso copiar todos eles aqui, eu seleciono, né? Quais parâmetros eu quero copiar para aqui. Se eu quiser copiar tudo, copio tudo aqui. Todos esses valores vão passar para aqui. Então, olha aqui, passaram para aqui. Agora, com esses valores, nesse gráfico, eu posso ajustar as intensidades. Ajustar todo ele de novo, né? E se quiserem colocar mais outras mais diferentes, eu trocar aqui, né? Colocar 52, outro nome diferente. Aceita ele. Armazena se quiser ou não. Se você não armazenar, não vai ficar registrado. Você pode fazer modificações, mas ele não vai ficar na memória interna. Na memória interna tem esses dois por enquanto. 52 posso fazer uma modificação, mas não vai estar lá. Se eu quiser que salve a modificação, aperta aqui. Depois, se algum deles não serve, só selecionar e eliminar. Olha aqui, 5, 51, 52. Esse vamos a eliminar. Pronto, eliminou. Tem esses dois. Aqui posso exportar a figura. Pronto, ele salvou na mesma pasta onde está o arquivo. Abrimos. E aqui temos a figura. Tem a grade do fundo. Eu tirei, mas colocando aqui, exporta com a grade. Podemos exportar os parâmetros também. Olha, ele copiou todos os parâmetros. OK. Só copiar em outro lugar. Se queremos copiar o erro desses parâmetros, nesse botão aqui. Aqui já foi copiado na memória interna. Se você vai em outro programa e pode colar lá os dados, mas você pode colar aqui também. Eu quero colar nessa pasta aqui. Aqui ele está mostrando aonde ele vai colar. Você pode selecionar aonde você quer
rolar os dados. Vou colocar aqui mesmo. Se tiver dados aqui, ele avisaria só os erros ou parâmetros com erro. Se eu selecionar isso aqui, vai pegar isso aqui com o erro. Se eu selecionar isso aqui, apenas os erros. Vou colocar isso com o erro. Ok? Está vendo aqui? Apareceu os valores mais menos o erro para cada um deles. Aqui tem a parte do grow, que é quando você tem várias doses ou vários tratamentos térmicos, você pode pedir para o programa organizar por intensidade, por exemplo. Você pode querer área, energia, algum parâmetro que temos ajustado aqui, ele vai fazer um resumo e vai fazer a curva de crescimento. Aqui temos o manual novamente, se quiserem dar uma olhada. E é isso. Quando fizemos clique no botão OK, ele pegou esses parâmetros que são temperatura, intensidade, energia, ordem de cinética, mas também ele calculou o fator de frequência, o tempo de vida dos elétrons para cada armadilha e a área embaixo de cada curva. Quando temos aqui várias doses que estão em desordem, eu posso vir em data e ordenar. Ele vai ordenar em ordem crescente. Salvei tudo, agora quero analisar outra amostra. Posso vir aqui e apagar. Ele vai falar que tem tantas curvas armazenadas e você pode eliminar todas elas. Vai zerar, vai deixar a planilha em branco. Mas isso quando você já fez suas análises e quer criar um novo arquivo para uma nova amostra. Quando terminou, só fechar aqui e pronto. Temos aqui. Aí você escolhe, né? Quantos decimais você quer, só arredondar aqui. Aqui não mostra erro, porque eu fixei esse valor